Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e com saúde. Bom, hoje a gente vai falar do grupo das faiófitas, ou algas pardas, ou também chamadas de algas marrons. Lembrando que esse grupo está dentro do grupo das heterocontófitas, na classificação na outra classificação que eu vou passar para vocês, que é a nossa última classificação que foi publicada no Congresso Internacional de Botânica, tá certo? Vou mostrar para vocês. No antigo sistema de 5 reinos, que a gente não usa mais, elas estavam dentro dos protistas, como vocês podem perceber nesse cladograma. E no sistema de 8 reinos, vocês podem perceber que elas estão dentro dos cromistas. Lembrando que no sistema de 8 reinos, os protistas foram subdivididos, tá? Em arqueobactérias, em protistas protozoa e em cromistas. E elas estão separadas nesse sistema de classificação das algas vermelhas e das algas verdes, como vocês podem ver aí, e das plantas que estão no reino Plantae. Exatamente porque esses grupos, principalmente as algas verdes, como vocês podem perceber no cladograma, elas são as mais próximas das plantas terrestres que a gente tem hoje, que vai ser os nossos próximos assuntos, tá? Características gerais. Phyton, phyos, significa pardo. Então, alga parda, né? Phyton é a planta ou alga e phyos no grego significa pardo, marrom, escuro, né? Então, elas são eucarióticas e autotróficas, aproximadamente 265 gêneros e mais ou menos 1.500 espécies anuais e perenes, né? Anuais são aquelas que ocorrem, podem acontecer a cada ano, dependente de alguma época do ano, ou as perenes, que ocorrem independentemente do ano e da época do ano, tá? Clorofilas, elas possuem clorofila A, C1 e C2, né? E tem como pigmentos acessórios as xantofilas, principalmente o fucxantina, que é o que dá essa cor parda para esse grupo, e os carotenos do tipo beta-caroteno. Como reserva, elas possuem laminarina, que é um carboidrato, e o manitol. Então eu tenho sempre, nesses grupos, eu tenho os pigmentos acessórios e tenho também os pigmentos de reserva, né? Pigmentos não, substâncias de reserva e os pigmentos acessórios, tá? A parede celular delas possui celulose, alginatos e fucoidina. Há presença de flagelos em alguns momentos do ciclo de vida, nos gametas ou nos esporos, tá? Como a gente está vendo nessa figurinha aí. A coloração amarronzada, escura, se deve aos pigmentos acessórios, como eu falei, a fucxantina, tá? Então, é muito comum nas praias, principalmente quando as praias são bastante preservadas do ponto de vista ambiental, a gente encontrar, eu já falei sobre isso para vocês, né? Quanto mais algas tem dentro de numa praia, quanto maior a diversidade da alga, não só a presença de alga, porque eu posso ter, por exemplo, a presença de uma única alga, né? E aí isso não é um bom indicativo. Agora, se eu tenho uma grande quantidade de algas, geralmente observada pelas manhãs, né? Quando a maré baixa, e na manhã eu acordo, vou na praia e está lotado de algas na areia, então, e de uma diversidade grande, inclusive dentre elas os sargassos, né, que são essas algas marrons mais comuns que a gente encontra, então significa que aquela praia é uma praia preservada, tá? Tem gente que quando vai na praia e observa a presença de algas, diz que a praia está suja, exatamente o contrário, né? Porque elas são muito sensíveis a qualquer variação ambiental, então, caso você perceba que tem muitas algas, significa que aquele local é um local equilibrado, cujas variações ambientais não se alteram ao longo do tempo ao ponto de fazer com que muitas algas não sobrevivam. Elas são muito sensíveis. Qualquer alteração no ambiente, elas desaparecem
e o ambiente fica apenas com algas que são capazes de driblar aquela variação ambiental, tá? Que são aquelas que têm uma faixa fenotípica mais larga, né? Bom, com relação à morfologia do talo, né, não existem formas unicelulares ou coloniais, diferentemente das outras que a gente está vendo. Então, isso é uma informação importante para vocês colocarem na tabela que vocês estão escrevendo com todos os grupos de algas, né? Elas podem ter o talo filamentoso, e esse talo filamentoso ele pode ser do tipo uniceriado ereto. Esse uniceriado ereto ele pode ser ramificado ou não, e partindo de uma porção prostrada ou não, tá? Talo também pode ser pseudoparenquimatoso. Gente, esse grupo é um dos grupos que mais... o talo parece muito uma folha, e por isso possui até o nome de pseudoparenquimatoso. Lembrando que parênquima é um tecido que a gente vai encontrar nas plantas mais derivadas, né? Não posso falar nas plantas mais evoluídas, não existe isso, mas as plantas que derivaram mais ao longo do tempo. Essas plantas que foram derivando ao longo do tempo, elas apresentam tecido, porque elas precisaram sair da água e irem para a terra. Para isso, para esse movimento ser um sucesso para esse grupo, elas precisaram adquirir várias características anatômicas para permitir que elas pudessem ficar no tempo, né, no ambiente terrestre, sujeita a tempestades, a ventanias. Então, tudo isso, falta de água, excesso de água, né, quando a maré aumenta. Então, essas questões todas, elas precisaram trabalhar tudo isso no processo evolutivo para que elas pudessem ficar nesse ambiente terrestre, tá? Apesar de ter, ainda assim, uma dependência da água para a sua reprodução, tá? Todas as plantas dependem da água. Por isso que eu falo para vocês que o processo evolutivo das algas, ele é um processo muito mais do que um processo evolutivo de características anatômicas dos grupos, é um processo de emancipação, vamos dizer assim, das algas em relação ao ambiente aquático totalmente, né? Essas plantas, elas que não são plantas, algas não são chamadas de plantas, mas esses organismos, eles precisaram fazer várias adequações para que eles pudessem ir se libertando de um ambiente totalmente aquático. Mesmo assim, elas ainda precisam de água, né, para poder se reproduzir. Também a gente vai ver isso quando a gente chegar em briófitas, que elas, apesar de terem ido para a terra, ainda necessitam muito de água, porque sem água elas não conseguem se reproduzir. Então, o processo evolutivo é muito além do que as características anatômicas do talo, né, as características externas também de adaptação desses grupos, é uma evolução da emancipação hídrica desses organismos. Por que isso ocorreu? Provavelmente, como eu já falei em outras aulas, uma pressão do meio ambiente fez com que essas plantas precisassem, né, esses organismos, a gente, né, acaba falando que é planta, esses organismos, eles saíssem daquele ambiente para o ambiente terrestre, né, para colonizar o ambiente terrestre, tá certo? Então, isso vocês precisam ter isso muito claro na cabeça de vocês, tá bom? E também entender, do ponto de vista geológico, quando é que esses grupos foram surgindo ao longo do tempo. Até para isso, eu vou publicar duas figuras para vocês, e para a gente fechar o assunto, eu vou publicar uma figura sobre os sistemas de classificação desde o início, um resumo, para vocês entenderem até chegar no mais recente, que eu vou mostrar para vocês, que aí tem outras denominações, e vocês vão ver que as algas, elas estão espalhadas por todos os tipos de, por todos os sistemas de classificação, né, por todos os compartimentos, né, de cada dos organismos, elas estão espalhadas, né, vocês vão ver bem isso. E também vou publicar para vocês uma figura do tempo geológico de participação dessas espécies. Tá, a gente sabe que elas apareceram, cada grupo desse apareceu
da endossimbiose primária, secundária, terciária e assim foi. A gente já sabe isso, mas em que tempo geológico, tá? Também vou colocar isso para vocês. Que era geológica, porque quando a gente fala em processo evolutivo, em evolução, a gente não pode achar que a gente está contando o tempo como se fosse esse tempo que a gente conta naturalmente, né? De 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não é assim. O tempo geológico são milhões de anos, bilhões de anos. É assim que a gente tem que contar, tá? Porque o processo evolutivo, ele não ocorre do dia para a noite, né? E também é errado a gente achar que o processo evolutivo ocorreu daquela época até hoje e que agora não tem mais nenhum processo evolutivo ocorrendo. Os processos evolutivos continuam ocorrendo para todas as espécies, inclusive para a nossa, com o coronavírus, né? Então, os processos evolutivos, eles continuam ocorrendo na natureza, tá bom? Porque existe uma pressão do meio para que esses processos continuem ocorrendo, porque a Terra, ela não é estática, ela passa por modificações climáticas, né? Uma hora ela esquenta, outra hora ela esfria, uma hora ela esquenta muito para depois esfriar, que esse eu acho que é uma das preocupações maiores que a gente tem, né? Porque o frio, a neve, ela é um elemento discriminador por excelência, né? Então, se a Terra estiver aquecendo, né, o aquecimento global estiver acontecendo para que a Terra depois possa esfriar, como aconteceu em outras eras geológicas, isso é um problema, é uma preocupação, porque a gente está passando por esse processo de aquecimento para que depois a gente venha para uma nova glaciação. A gente já sofreu outras glaciações, só que a glaciação, ela elimina mesmo as espécies entram em extinção porque o frio, ele discrimina mesmo, né? Não tem vida, tá certo? Mas vamos dar continuidade a isso. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, dos processos evolutivos e também do que já aconteceu, que a gente já tem isso como, né, como uma verdade dentro da ciência e também das conjecturas que a gente faz, né, com relação aos processos evolutivos, levando em conta o histórico, tá? Por isso que o histórico é tão importante. Bom, então esses talos pseudoparenquimatosos, né, o parênquima é sempre um tecido, tá? Se é pseudoparenquimatoso é porque é um tecido que não é verdadeiro, mas há, né, uma questão importante é que esse grupo também tenta organizar o tecido, né? Por isso que é pseudoparenquimatoso, como se fosse uma planta terrestre, tá? Então, eu tenho filamentos, nesse caso dos talos pseudoparenquimatosos, vocês podem perceber que os filamentos, eles são justapostos, né? Um embaixo do outro. Agregação de filamentos ramificados, que parecem tecido, por isso que é pseudoparenquimatoso, tecidos verdadeiros, tá? Por isso que parecem tecidos verdadeiros, mas não são. Mesmo assim, professora, eu tenho que continuar chamando as algas marrons de algas e não de plantas? Sim. São algas e continuam sendo algas. O tecido só vem aparecer nos grupos mais derivados, que a gente vai ver, né? Briófita também a gente tem um ensaio também desses tecidos, uma tentativa de organização celular para a formação de tecido vascular. Em pteridófitas, que já são plantas que surgiram depois, né? Que aí já tem uma outra derivação, um outro momento da Terra, então um outro período de derivação dessas espécies, então elas já vão apresentar também outras características aí mais consolidadas, principalmente em relação aos tecidos de condutores de água, de seiva bruta e elaborada, né? O tal do xilema e floema que a gente sempre aprendeu, né? E que são extremamente desenvolvidos e organizados nas angiospermas, são as plantas terrestres que a gente vê com flor, com fruto, com semente, com tudo na natureza, tá certo? Então, esse processo vocês precisam entender bem, né? E por que esse processo ocorreu, tá bom? Além, obviamente, de vocês terem que fixar as características de cada grupo, né? Porque as características que surgiram, né, em cada grupo também mostram como a Terra estava naquele momento, tá? Por isso que é importante saber quais são essas características que foram surgindo ao longo do tempo.
Nesse caso, a gente tem aí esse gênero, né, Spatoglossum, que é um talo parenquimatoso. Olha a organização celular. Quando eu falo organização celular, gente, são esses quadradinhos todos organizadozinhos, não é bagunçado, porque também, para se formar um tecido, o que é um tecido? É um conjunto de células que vão desenvolver a mesma função, né? Então, a organização celular, nesse caso, para formar um tecido, é muito importante. Olha como aí eu já tenho um talo parenquimatoso. Entenderam? Então, esse gênero, ele já começa a ter uma derivação mais peculiar, tá? Esse talo parenquimatoso, ele está presente tanto em algas pardas, como briófitas e também plantas vasculares, tá? O que são plantas vasculares? De pteridófitas para frente, são pteridófitas, gímeno e angiospermas, são as que são consideradas plantas vasculares. Antes disso, nós temos as briófitas, que elas são plantas de transição entre algas e pteridófitas. Nessas plantas de transição, elas surgiram também no momento específico de pressão ambiental, né? Então, lá dentro do mar, eu estava tendo muita demanda por recurso. As algas começaram a ter dificuldade para poder capturar esses materiais orgânicos, né, e inorgânicos para fazer a fotossíntese. E então o que aconteceu foi que elas saíram do mar, né, para o ambiente terrestre, uma vez que a demanda lá dentro estava muito grande, né, não tinha espaço e nem recurso mais, porque as outras abundaram, tomaram conta do local, né? E aí, juntando isso, né, esse fato, com a modificação da terra no momento, essas plantas acabaram indo para o ambiente terrestre. E aí, no ambiente terrestre, elas precisaram se adequar, porque elas também não tinham mais aquele ambiente aquático onde o peso não tem importância, onde o vento não tem importância, onde a falta de água nunca acontecia. No ambiente terrestre você vai ter épocas que vão ter água, épocas que não vão ter água, então elas precisaram ter mecanismos para poder suplantar esses obstáculos, essas dificuldades que foram surgindo no ambiente terrestre. Principais representantes, e esses representantes todos eu tenho no laboratório na minha coleção didática, lembrando novamente da importância das coleções didáticas, principalmente num local como onde a gente vive, né? Nós vivemos em Petrolina, no submédio São Francisco, no sertão de Pernambuco. Então nós estamos distantes do litoral mais próximo daqui, tem 500 quilômetros, né? E da capital nós temos quase 800 quilômetros. E de Salvador nós temos mais ou menos 600, por aí, né? E de Aracaju a gente tem, Sergipe, a gente tem mais ou menos 500 quilômetros. Então veja que a nossa distância para esses ambientes onde essas plantas de novo, gente, onde as algas ocorrem, onde esses organismos ocorrem, é muito distante, né? Então eu posso ter pessoas, né, que nunca viram algas, simplesmente pela distância e por nunca ter tido a oportunidade de estarem num ambiente litorâneo. Se esses grupos só ocorrem no litoral, e se eu estou tão distante do litoral, e se a gente tem tanta dificuldade com recursos no Brasil, infelizmente, principalmente na área de educação, que não deveria ocorrer, mas infelizmente ocorre, a gente monta uma coleção didática, como aquela que a gente tem no Laboratório de Botânica da Univasf, que foi montada com a ajuda e auxílio valoroso dos meus alunos, de outras turmas, de outras épocas, né? E é muito importante a gente ter esses representantes para que os alunos possam visualizar. Uma vez que os alunos visualizam e conseguem imaginar esses grupos lá, ou então a gente ir até lá, como nas viagens para Barra Grande, que é uma das viagens que a gente faz dentro da disciplina, para levar o aluno exatamente no habitat desses grupos. Então é muito importante a gente ter uma coleção didática, porque a gente está muito distante.
não só para os alunos do curso de vocês, do ensino superior, mas também a gente consegue na Univasf, e é também uma importante ação das universidades, trazer alunos do ensino médio e fundamental para dentro da universidade, para que eles conheçam o ambiente universitário. E as coleções didáticas estão nesse ambiente universitário, então eles acabam também tendo contato com esses organismos. Então vejam como as coleções didáticas são tão importantes dentro dos nossos laboratórios da Univasf, né? Então, todos esses representantes que estão aí, nós temos na nossa coleção didática, olha só. Lobomorfa, né? Lobomorfa é outra coisa. Lobófora. Lobomorfa é outro grupo. Padina, Fucus, Sargassum, Dictiota, Laminária. Esses grupos todos de algas marrons, a gente tem tudo na nossa coleção didática, tá? E aí eu fiz esse parênteses para falar da importância da coleção didática. A coleção didática, ela também pode ser feita em ambientes onde o aluno tem o litoral próximo, né? Nas universidades onde você tem litoral, também há as coleções didáticas. E elas também têm sua importância. Então, se elas têm essa importância lá, naquele ambiente, né, tão próximo do litoral, imagine num ambiente tão distante do litoral como nós estamos, né? Com poucos recursos, né? Enfim. Então, realmente, as coleções didáticas são de extrema importância. E uma vez que a gente não consiga se deslocar para esse litoral, então é como se o litoral estivesse ali e o aluno estivesse tendo contato com essas espécies, tá? Aí a gente tem Undária, Spatoglossum, Macrocistes, Dictyopteris, Colpomenia, tudo isso a gente tem lá na nossa coleção de dados. Todas essas a gente tem. E aí a gente tem a forma do talo. Como é que é a forma do talo? Eu posso ter uma forma de fita estreita, que é o caso da Dictyota, tá? E eu posso ter, igual no caso da Spatoglossum, eu tenho uma forma de fita larga. Vejam que as duas são algas marrons, as duas são faiófitas. Porém, vocês podem perceber que o formato do talo, o formato da fita que a gente fala, é diferente. Eu posso falar que se chama folha? Não. Não é uma folha, é um talo, tá? Por isso que não é planta. Eu tenho também o formato do talo foliáceo, que é o caso da padina e da lobofora. Elas são também, temos na coleção didática, e elas têm essa forma que parece uma folha mesmo, né? E a Colpomenia, que a gente vê muito lá em Barra Grande, principalmente nos recifes de coral, que eu falei para vocês que o pessoal pisa, a gente vai escutando barulhinho e isso está matando as algas, né? Que o ideal seria que as pessoas não pudessem transitar pelos recifes, e Barra Grande tem uma área muito grande de recife de coral, que a gente consegue observar quando a maré baixa, que eu também já expliquei para vocês, que a maré, ela tem um movimento. 6 horas ela demora para encher, 6 horas ela demora para esvaziar. Ela não enche de uma vez e esvazia de uma vez, ela vai enchendo durante 6 horas e ela vai esvaziando durante 6 horas. Então, nesse processo, a gente consegue visualizar muito o recife de coral. E é nesse momento, nesses horários, a gente pega uma tábua de maré para que a gente possa ver os horários que a maré está baixa, porque as marés litorâneas são controladas pela lua, tá? Então a gente pega a tábua de maré daquele dia, não pode ser do ano passado nem do ano que vem, né? Do ano que vem nem vai ter ainda, tá? Mas eu não posso pegar uma tábua de maré que já foi. A tábua de maré ela é lançada no site todos os dias. E aí a gente olha a tábua de maré, olha, a maré baixa vai estar entre 12h e 1h da tarde. E aí nesse horário é que a gente vai fazer as coletas, tá certo? E aí, assim, me incomodava muito, porque a gente tinha que andar em cima dos recifes de coral, e como tem muito ouriço, né, e o coral acaba machucando, e o ouriço também, né. Nós já tivemos alguns acidentes com alunos que se machucaram com ouriço, né, então é muito dolorido. Se a pessoa tiver alguma relação alérgica, pode piorar.
E quando a gente anda por cima dos recifes de coral, a gente escuta esses barulhinhos assim, que é a copomênia, na verdade, que a gente está matando, né? Que a gente está pisando em cima dela. Então eu sou meio contra esse movimento. E Barra Grande, das últimas vezes que a gente foi, ele estava repleto de turistas, né? E tem uns lugares muito bonitos que dão alimento para os peixes. É permitido pela ilha, né? É uma ilha, uma baía, porém incomoda para quem entende o que está acontecendo, né? E o talo filamentoso, que é esse do Ectocarpus, que se vocês observarem, eu coloquei a foto e embaixo vocês conseguem perceber o quê? Uma figura desenhada nanquim, mostrando essa organização celular que eu vim falando para vocês, que lembra uma organização de uma folha parenquimatose, tá? Eles também têm, né, talos diferenciados em rizoides, só que no caso que vocês estão vendo aí, esses rizoides, as algas elas têm esses rizoides para fixação, diferentemente depois do que a gente vai ver nas plantas mais derivadas, como as angiospermas, que possuem raízes para sucção de substâncias que vão ser utilizadas no seu metabolismo. É completamente diferente. Porém, os rizoides deram origem às raízes. Porém, também, porque as raízes também têm a função de fixar o vegetal no ambiente, senão ele vai, com o vento, ele vai ser levado embora. E as algas, apesar de estarem no ambiente totalmente aquático, elas precisam desses rizoides, que depois se transformaram, se derivaram em raízes ao longo da evolução. Esses rizoides que fizeram com que elas, que faz com que elas se fixem no substrato, mas elas não puxam não absorvem nenhuma substância da água, não é essa a questão, não é essa a função, é apenas de fixação do substrato para não ser levado com as ondas, né? E também porções que são dilatadas no talo, são bolinhas que a gente vê, que são, na verdade, flutuadores, né? Principalmente em sargaço a gente vê esses flutuadores. As algas, elas absorvem os nutrientes pelo talo. Os nutrientes que estão na água, elas são absorvidos pelo talo e elas conseguem fazer fotossíntese, tá? Não é pelos rizoides. Esse grupo, né, dá para ver bem algumas características, estruturas que a gente define bem dentro das plantas, dentro das algas marrons, que são as lâminas, que seriam o que derivou em folhas, os flutuadores, que vocês estão vendo ali para poder flutuar, né? E a estipe a estipe que vocês estão vendo aí, nas duas figuras, elas também derivaram para o caule. E os rizoides que derivaram para as raízes. Então, lâminas derivaram para as folhas, a estipe derivou para o caule e os rizoides derivaram para a raiz. Porém, ao longo do tempo, uma coisa é o ambiente aquático, outra coisa é o ambiente terrestre. Lembra que eu sempre dou aquele exemplo para vocês. Eu pego uma pessoa dentro da piscina, ela pesa sei lá quantos quilos. Quando eu vou pegar ela no ambiente terrestre, eu sinto peso, mas quando é no ambiente aquático, eu não consigo sentir o peso dela, né? Então, é a mesma coisa. Quando eu vou para o ambiente terrestre, quando um grupo desse vai para o ambiente terrestre, muda as funções das características que já existiam. E aí, o que acontece? As características que surgiram dentro da água, elas permanecem, porque muitas dessas estruturas, elas têm um gasto energético muito grande para serem formadas. Então, elas não desaparecem. E se elas, no ambiente terrestre, acabam não tendo nenhuma função, elas se tornam órgãos que a gente chama de órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais, que inclusive a gente também tem. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que em algum momento eles foram importantes, mas depois eles perderam a função deles. E por perder a importância deles, porque não eram mais utilizados, mas eles ficam lá guardadinhos.
Um exemplo de um órgão vestigial que a gente tem, que eu gosto sempre de falar, é o apêndice, né? Segundo os estudiosos evolutivos, eles dizem que o apêndice ele era utilizado quando a nossa alimentação era uma alimentação mais rica, nós éramos mais herbívoros. A partir do momento que a gente passou a ser carnívoro, o apêndice perdeu a função, porém ele está lá. Ele não tem tanta função. Na verdade, ele tem uma função. Descobriram também que esses órgãos vestigiais, depois eles acabam desenvolvendo a função de proteção do organismo, principalmente produção de células brancas, células de defesa, leucócitos, né? Que é o caso do apêndice. Então o apêndice não está lá só para dar apendicite? Não. Ele está lá também por uma função de proteção do organismo. Mas em algum momento, por algum motivo, ele pode infeccionar, inflamar, e dá a chamada apendicite, e aí é uma doença, tá? E aí a pessoa precisa realmente fazer uma cirurgia e retirar. Quando retira, a pessoa não vai sentir absolutamente nada, tá? Porque não é um órgão que desenvolve uma função tão específica, tão importante hoje no nosso organismo, como um pulmão, que a gente vai, né, perder a capacidade respiratória, né? Não é. Ele é um órgão vestigial. A mesma coisa acontece com os outros grupos, tá? Seja de animais ou de vegetais. Olha só os talos mais elaborados. Eles têm os filóides, né? O sargaço é um exemplo e é uma das algas marrons que a gente mais acha nas praias, né? Essas vesículas flutuadoras, né? Os cauloides ou os filóides, olha lá os filóides, né? Lâminas, filóides. Então, lâminas em alguns grupos, filóides em outros grupos, jamais derivados ainda, tá? E essas vesículas flutuadoras que é bem visível no sargaço. No caso, o gênero Macrocistes, cuidado porque existe microcistes. Microcistes é uma cianobactéria e bastante perigosa. Macrocistes é uma alga marrom. Veja que as duas são algas, mas uma é uma bactéria que faz fotossíntese, uma cianobactéria, enquanto que uma outra é uma alga marrom. As macrocistes, elas atingem o máximo nível de diferenciação morfológica, que é o caso dos grupos fucales, que a gente vai ver lâminas também nas aulas práticas que eu tenho o gênero Fucus, tá? Quando termina em alis, eu tô me referindo à ordem. Então, ordem Fucalis, gênero Macrocistes, porque eu não tenho epíteto, então não é uma espécie, porque para ser espécie eu teria que ter o epíteto. Então eu falo gênero Macrocistes da ordem Fucalis. A ordem Fucalis é a ordem mais derivada, que mais se parece com uma planta verdadeira, é a ordem Fucalis. Tá? São os representantes que estão presentes na ordem Fucalis, dentre eles do gênero Macrocistes. As lâminas que vocês vão ver tem o gênero Fucus, tá? E a gente vai ver como elas são nos cortes anatômicos nas aulas práticas. Forma de crescimento. Crescimento apical. Veja isso, gente. Que organização maravilhosa celular. Crescimento apical na parte do ápice, tá? Através de uma única célula ou de um grupo de células apicais, um meristema apical ou uma margem de células apicais começam a sofrer mitoses e vão se desenvolvendo. As mitoses fazem com que os grupos, né, esses organismos cresçam em tamanho e em comprimento e largura. As mitoses, né, as proliferações celulares, proliferação celular, né, equacionar. Enquanto a meiose ela é reducional, a mitose ela é equacional. Ela aumenta, tá? São como se fossem as nossas células somáticas, né? Todas as células do meu corpo são células somáticas, não é isso? Todas são 2N. Todas elas proliferaram por mitose. Mas os meus gametas sofreram redução, né? Então eles são N, para que eu possa encontrar um outro gameta N e dar um zigoto 2N. Assim que há a fecundação, começa a proliferação celular
que é para formar o organismo, que é para formar o talo, no caso de algas, que é para formar os corpos, né? No caso da espécie humana, né? Então são essas proliferações celulares, mitose, 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 mitose. Tá certo? Que a gente reza para que essas mitoses deem certo, né? Porque quando elas não dão certo, elas podem evoluir para um câncer, né? Que na verdade é uma mitose desordenada, né? Que não foi coibida, por exemplo, pelas células killer, que são aquelas células que controlam as mitoses desordenadas, né? Que a gente tem essas células killer. Então vai lá e mata aquela célula que está ali proliferando e que não era para estar ali proliferando. Ela tem certinho quantas tem que proliferar. Se prolifera demais, forma um tumor, tá? Então, crescimento apical, elas também possuem o crescimento intercalar, no caso desse gênero, né? Quando a maioria das células é capaz de se dividir. Veja, gente, que eu dou exemplos de gêneros que têm características diferenciadas. Mas lá na tabela de vocês vão colocar o quê? Não precisa colocar o gênero, você vai colocar que, como forma de crescimento, as algas marrons possuem crescimento apical, crescimento intercalar, crescimento tricotálico, crescimento do meristema intercalar. O tricotálico, ele ocorre com divisões celulares na base ou em vários filamentos, que ocorre nesse gênero, Levringia, né? E o meristema intercalar ocorre através de divisões, através de várias divisões, de uma zona meristemática, que olha que ele já coloca aí uma zona meristemática como sendo já um tecido, meristema, né? Localizada na base da lâmina. Lembrando que aqui é lâmina, né? Que é no caso desse grupo que é a laminária. Né? A laminária, ela tem um meristema intercalar. A gente também tem laminária lá na nossa coleção didática, tá bom? A laminária, ela é utilizada também na culinária japonesa. Então, eu acho que a laminária que eu tenho lá, ela é gigante, ela é imensa. Essa que vocês estão vendo aí, né? A que eu tenho lá no laboratório, eu acho que ela está desidratada, tem que hidratar e a gente consegue visualizar melhor. Como é que é o meristema, né? Meristoderme. Derme, professor, uma pele, é a parte mais externa. Exatamente. A nossa derme, a nossa pele, é um órgão. É o maior órgão que a gente tem no corpo e o maior órgão de defesa e proteção que a gente tem. Tudo acontece através da pele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a pele. Então, o meristoderme, ele tem uma camada, olha as camadas. Ah, ficou sobreposto aí, gente. Eu peço desculpas porque esse slide está sobreposto. Mas dá pra gente ver, né? A epiderme, né? O meristoderme é tudo isso. E nós temos a camada mais superficial lá em cima, a epiderme, e depois a gente vem para a medula. A medula tem células diferenciadas, olha só, essas células organizadas, que são os meristemas, as camadas do córtex, tá bom? Do córtex é a parte central, tá bom? Por que talvez vocês tenham uma certa dificuldade em entender uma figura dessa? Porque isso é um corte anatômico, vocês precisam ter anatomia. E vocês começam a ter anatomia depois com o angiospermas, depois de ter passado pela minha disciplina. Eu já até comuniquei isso em algumas reuniões, que a gente deveria ter anatomia nos primeiros, antes de ter a minha disciplina. Então é provável que nas grades que a gente vai modificar as grades, a grade, né, a grade do curso de biologia, é provável que a gente tenha a minha disciplina colocada mais adiante e tenha uma disciplina de anatomia antes, que é para poder, quando vocês chegarem na minha disciplina, vocês entenderem mais essa parte anatômica, tá certo? Porque fica difícil eu explicar para vocês anatomia sem vocês terem tido anatomia, sem saber o que é um corte anatômico, né? Então isso a gente vai ter que modificar. Eu preciso corrigir esse slide e reenviar para vocês. E aí eu tenho ali, olha só, uma zona de transição, né? Essa zona de transição, olha, eu tenho essa bolinha que vocês estão vendo aí, essa bolinha é aquela bolinha flutuante que eu falei para vocês, aquela vesícula de flutuação, e essa zona de transição, entre essa bolinha de flutuação aí e essa lâmina, é aí que você tem a proliferação celular, divisão de células meristemáticas nos 3 planos. Entendeu? Nos 3 planos. Então, é aí que você tem a produção de tecidos verdadeiros, tecidos meristemáticos,
que é essa zona de transição. Em alguns gêneros. Isso não ocorre para todas as algas marrons, professora? Não. É por isso que a gente tem que aprender quais são as características, porque às vezes eu estou falando assim, eu falo, lembra lá no início de todos os slides das minhas aulas, eu começo com características gerais. Características gerais significa que são as características do grupo como um todo. Todo ele tem aquelas características ali. Porém, ao longo dos slides, vocês podem perceber que eu vou dando exemplos de gêneros que vão ter tais e tais características. Características mais derivadas. Esses mais derivados é que ao longo do tempo eles estão mais lá na frente. Ao longo do tempo geológico. Então, eles derivaram de um grupo menos, que não era tão derivado, tá? Entenderam como é? Por isso que eu tenho que ficar dando exemplos de gêneros para vocês. Então, essas características são gerais? Não, não são gerais. Depende do gênero. Cada gênero, cada espécie, né, elas vão estar dentro de um tipo de crescimento, um tipo diferente de crescimento do talho. Olha aí, estruturas. Exatamente essas estruturas que vocês vão ver nas aulas práticas, que são os conceptáculos, que são os cálices, né? Conceptáculo é o local. Conceptáculo masculino, contendo anterídeos, e conceptáculos femininos contendo oogônio. O que é anterídeo? Gametas masculinos. É como se fosse o espermatozoide das algas pardas. E o oogônio? O oogônio são os gametas femininos. É como se fossem os ovócitos das algas pardas, tá? Olha ali embaixo um gametófito fértil com gametângios pluricelulares, pluriloculares. Exatamente uma lâmina que eu tenho lá, de uma espécie de alga marrom, que vocês vão ver exatamente essa lâmina que vocês estão vendo, um gametófito fértil com gametângios pluriloculares, tá? Ok? Olha aí os receptáculos com diversos conceptáculos. Então, eu tenho um receptáculo, que é tudo, e aí eu pego um conceptáculo desse, aumento, que me dá aquela primeira e aquela segunda foto. Então, eu tenho um receptáculo. Dentro do receptáculo, eu tenho conceptáculos. Aí eu pego um conceptáculo desse e aumento, e dentro do conceptáculo, eu tenho os anterídeos. Ou, no caso dos conceptáculos masculinos. Se eu tiver o conceptáculo feminino, eu não vou ter anterídeo, vou ter oogônio. Então, o anterídeo, ele vai ter que nadar, ele tem flagelo, lembra da historinha do flagelo no ponto de vista evolutivo, como é importante essa movimentação. Ele tem flagelo, ele vai nadar até o oogônio e vai fecundar. Aí eu tenho uma reprodução sexuada. Tá certo? Eu posso também ter uma reprodução assexuada nesse grupo? Sempre. Quando é que ela vai ocorrer? Quando as condições do meio não estão boas para você ter uma reprodução sexuada. Quando as condições ambientais não estão apropriadas, a alga não faz reprodução sexuada, porque gasta energia. Ela vai ficar fazendo a assexuada. Mas a assexuada pode ficar fazendo o tempo todo? Não, porque não é viável do ponto de vista da diversidade biológica. Porque uma vira duas, que vira três, que vira quatro, que cinco, seis, e assim vai proliferando iguais. Então não vai ter diversidade. Então, se eu tiver... E por que a diversidade é importante? Porque se eu tiver uma praga na água e pegar naquele grupo, mata todo o grupo, é tudo igual. Por isso que é importante a nossa mistura. Levando para nós, né? Sempre gosto de fazer esse paralelo. Existem muitos biólogos que fazem esses paralelos com a raça humana, né? Com os seres humanos, né? Se eu tiver outra Carol, igual a mim, aí eu consigo fazer eu quero ter um filho, eu quero ter uma pessoa idêntica a mim. Não tem a mistura com o pai da criança, né? Não tem aquela mistura. Então, todas as minhas limitações, todas as minhas fragilidades estão na outra Carol, igual a mim. Quando é que isso é rompido? Quando eu misturo, lá o meu crossing over, né? Quando eu misturo os meus genes com o de outra pessoa. Inclusive os genes de outra pessoa pode até anular uma deficiência que eu tenho, ou então aguçar. O que geralmente aguça uma deficiência que a gente tem é o meio ambiente, é aquele negócio do fenótipo e do genótipo.
Genética não é destino. Não é. É verdade isso. Genética não é destino de ninguém. Eu posso me modificar. Eu tenho uma genética para ser obesa, vamos supor. Mas eu posso modificar essa genética? Posso. Eu posso. Como? O meio em que eu vou viver. A minha alimentação, a minha atividade física. Então eu posso evitar a obesidade? Posso. Posso evitar. Então genética não é destino. Tudo em biologia é o genótipo e o fenótipo. Eu posso ter uma tendência para ter câncer de pele, mas eu posso evitar? É uma definição, eu vou ter câncer de pele, porque eu tenho um gene para câncer de pele. Não necessariamente. Agora, se eu tomar sol o tempo todo, e um sol que não é o sol natural, que não é o sol natural, não, que também que eu posso fazer bronzeamento artificial, né? Mas se eu tomar um sol em horários que não são propícios, não me proteger, né? O que vai acontecer? Eu posso ativar aquele genzinho que estava ali quietinho, dormindo, né? Mesma coisa com as algas. Se eu tenho algas tudo igualzinha, né? Modelinho tudo repetido, o que vai acontecer? Se der uma praga naquele local ali, um fungo aquático, existe. Os zoomicídios. Então, se eu tiver ali um fungo aquático e ele pegar uma alga dessa, uma doença, mata todas. Por isso é importante que eu tenha o que? A diversidade biológica. Quem me dá diversidade biológica? Apenas e exclusivamente a reprodução sexual. A reprodução sexuada. E nunca a assexuada. Tá certo? Olha só o conceptáculo, né? Onde está o anterídeo, com seu flagelozinho, os anterídeos, gametas masculinos, ou ogônio, gametas femininos, que eu já falei para vocês. Os gametas são liberados para o meio aquático, então eles precisam nadar, e ocorre a fertilização, que ela é externa, não é interna. Ela é uma fertilização externa. Gente, os espermatozoides também precisam de água para nadar. Se eu não tiver um ambiente aquoso, o espermatozoide não consegue chegar até o ovócito para nadar. Por isso que a ejaculação é líquida, para que o espermatozoide consiga nadar. Se não for líquido, não tem como chegar até o gameta feminino, porque o gameta feminino ele é estático. Na nossa espécie também. Não é bonito? A natureza é fantástica. Mostrando aí algumas fotos de flutuadores e aquela zona de transição que eu já mostrei para vocês anteriormente, já expliquei o que é essa zona de transição. Reprodução. Eu sempre volto, né, para falar sobre reprodução. A reprodução, ela pode ser vegetativa, espórica e gamética. Acabamos de falar. Vegetativa, já falei, não tem gasto energético, porém diminui a diversidade biológica, o que é problema. Espórica, importante, reprodução espórica é uma reprodução que ela produz esporos de resistência. A situação não está boa, produz esporos de resistência, ele fica ali quietinho, guardado, quando a situação melhora, ele aflora, né? E a reprodução gamética é quando você tem que ter gameta masculino e feminino para que ele possa se unir, tá? Tem gasto energético, porém tem também diversidade biológica. Acabei de falar sobre isso. Até aí não tem nenhuma novidade para vocês, tá? Esse tipo de reprodução, que ora é vegetativa, ora é gamética, dependendo das situações, é uma alternância de gerações. Ora eu tenho uma reprodução assexuada, ora eu tenho uma reprodução sexuada. Produção de esporos. Então, eu tenho uma alternância de gerações, tá? Muito comum e muito eficaz a alternância de gerações. Ciclo aplodiplobionte. Forma dos gametas. Eu posso ter gametas. Isogamia é quando eu tenho os gametas iguais em tamanho e forma. Anisogamia, os gametas são iguais na forma, porém o tamanho é diferente. E a oogamia, que é o nosso caso, é quando eu tenho
gametas totalmente diferentes no tamanho e na forma, tá? Ok? Espermatozoide é totalmente diferente de um ovócito, né? De um óvulo. É diferente, tanto no tamanho como na forma. Então, nós somos orgânicos. Células reprodutivas. Eu tenho órgãos, né? Uniloculares e tenho os pluriloculares, que foi aquela figura que eu mostrei anteriormente. Voltem lá para vocês visualizar. Órgãos uniloculares. Ocorre apenas no esporófito, que é o que produz esporo. A célula geralmente é grande, esférica, ela é totalmente diferente. Ela tem uma diferenciação dos outros. Quando você olha no microscópio, você vê que ela é maior do que as outras. Ela tem uma totalmente diferente, olha só, esférica, que após a meiose ela resulta em 4 esporos haploides, tá? Ou até mais, sendo até múltiplo de 4. Pode ser 4, pode ser 8 e assim sucessivamente, tá? É o que vocês estão vendo aí, numa figura, na primeira figura, né, uma figura desenhada e na segunda é uma imagem real de uma lâmina. E os órgãos pluriloculares, que é o que vocês vão ver na aula, que eu vou mostrar para vocês na aula prática, é uma célula móvel e derivada de uma mitose. É diferente da anterior, tá? Tanto pode aparecer no gametófito quanto no esporófito. Gametófito produz gametângios, que são células sexuais N. Esporófito produz esporângios, esporos 2N. Então, o esporo é sempre 2N e os gametas são sempre N. Sempre haploide. Gente, isso vocês têm que saber. O que é haploide, o que é diploide, o que significa 2N, o que significa N. Já falei para vocês. Células somáticas, mitose, formação do organismo, sempre ela vai ser 2N. Equacional. Mitose equacional. Meiose é sempre reducional. Aquele R. É um R com ponto de exclamação. Ela é reducional. Ela diminui. Não equaciona, ela diminui. Tem que diminuir pela metade. Então, de 2N, ela passa para N. Porque o meu gameta vai ter que encontrar um outro gameta, N também, para me dar um ser humano 2N. A mesma coisa que acontece com as algas. Bom, importância. Todas as algas são importantes, gente. Ah, por que a gente ouve falar tão pouco de algas no Brasil? Pois é, também queria saber. Porque nós temos o litoral maior do mundo, né? A nossa área litorânea é a maior do mundo. Porém, a gente usa muito pouco alga na alimentação, né? Exatamente porque a gente não investe em pesquisa. No Brasil, já falei em outras aulas, o Ceará é um dos que mais desponta em pesquisa com algas no Brasil. Elas são a base da cadeia alimentar, assim como todas as outras. Refúgio e abrigo de organismos aquáticos. Possuem alto valor nutritivo de sais minerais e vitaminas. O japonês vive sei lá quanto tempo, né, gente? Utilizados como fertilizantes, fontes de sódio e potássio. E possuem remédios à base de proteínas. Como no caso, fucus vesiculosos, que é uma espécie. Aí sim é uma espécie, porque tem o epíteto e tem o gênero, né? Então eu estou falando de uma espécie. Essa espécie, ela serve como remédios à base de proteínas. Veja, gente, quando a gente vê a alimentação de um japonês, a gente percebe porque eles vivem tanto tempo, né? Não é só alimentação, né, gente? É um conjunto de comportamento, né? Meditação, calma, né? Mas também muito da alimentação deles, tá? Tenho muita admiração pelos asiáticos. Aí esse gênero laminaria é um gênero. Concentra até 0,3% de iodo do seu peso fresco. E é utilizado para quem tem problema de tireoide. Tá? Quem tem bócio, que aqui cresce, é porque tem um problema de tireoide. Então é utilizado para isso. Quem tem bócio é porque não tem absorção de iodo na dieta. É por isso que o nosso sal, por lei, ele tem que ser iodado. Tá? Nosso sal tem que ser iodado, exatamente para você impedir o desenvolvimento do bócio. Nem sempre foi assim, nem sempre foi lei. Então tinha muita gente com bócio, tá? E hoje a gente vê muito menos, exatamente porque o nosso sal é iodado. Isso não significa que a gente bota muito sal, né, gente? Porque a gente sabe também que o sal pode elevar a nossa pressão arterial, principalmente para as pessoas que têm uma tendência, né? Mas a gente precisa de sal na nossa alimentação. E aí, gente, vocês estão vendo aí milhões de coisas
Eu tenho muita coisa com alga. Confesso que eu gosto muito de shampoo com alga e tal. Porém, sempre acho que os valores dos, dos produtos, por serem importados, na maior parte das vezes, né, são muito caros. Porque a gente tem que pagar frete, né, vem de outros países e tal, então sempre são caros, mas são sempre de muito boa qualidade. Sabonete, pasta de dente, né, suplementos, shampoos, né, a indústria de cosmético usa e abusa de algas, né. Alimentação humana, existem evidências da utilização de algas no Japão há mais de 10 mil anos, a gente acabou de falar. Principais algas marinhas comestíveis, gêneros, né? Alária, Eclônia, Eisenia, Laminária e Undária, tá? São fontes de proteínas, vitaminas, sais minerais e carboidratos. As mais consumidas, ó, essa laminária japônica, chamada de kombu, que é essa que eu tenho no laboratório, desidratada, tá? Utilizada no preparo de carnes, peixes e sopas, cultivada principalmente na China. Até 1982 eles produziam mais de 60 mil toneladas, 600 milhões. Acho que hoje já diminuiu um pouco, porque não é só retirar, tem que se ter um manejo. Apesar de você ter em abundância. Tudo você tem que ter um manejo, senão a tendência é sempre desaparecer. Undaria pinatifida, que é o nome como o alcame, né? Isso também é bem utilizado. Olha, ela é desidratada, ele também tem ela no laboratório, a gente acaba hidratando na aula para mostrar para os alunos. Utilizado também em molhos, sopas, né? Molhos, sopas. Cultivo desde a década de 50, principalmente na China, Japão e Coreia. E eles arrecadavam, conseguiam 20 mil toneladas até 1982, 600 milhões. E aí, uma pessoa, né, parece que é um mergulhador, parece que é uma laminária, né, bem grande nas mãos, tá certo? Bom, pessoal, esse grupo também precisa ser incluído naquela tabela, big tabela, que vocês já devem estar com uma tabela bem grande, com todas as características e utilizações, enfim. Vou cobrar essa tabela de vocês, tá certo? Porque senão, como são muitos grupos e eles têm muitas peculiaridades, né, entre um e outro, é preciso essa tabela para poder consolidar o que vocês estão aprendendo desses grupos, senão vocês acabam fazendo confusão, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouco mais sobre algas, que é um assunto realmente apaixonante e extremamente importante, tá bom? Até mais. Valeu!